Bom dia, galera. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a unificação da Itália e da Alemanha. Então vocês abram aí na página 287. O assunto é uma continuidade do tema que deixamos na semana passada em relação aos países imperialistas. Então, é importante que vocês compreendam, o contexto político e econômico da Europa durante o início do século XIX. Então vocês observam aqui que já existiam algumas nações formadas, como é o caso de Portugal e Espanha, que foram as primeiras, E aí é a França, a Inglaterra, que é o caso do Reino Unido, a Holanda, o Império Austríaco, o Império Russo. Então eram países que já tinham sido formados, eram países que já estavam em um grande desenvolvimento industrial, já eram países que já tinham se tornado países imperialistas porque eles buscavam dominar outras regiões. Nesse caso, a gente destaca o Império Austríaco, que vai dominar a região da Germânia, que está aí de amarelo, na parte de cima, na parte superior do mapa. E eu separei aí de amarelo por quê? Porque aí era dividido em pequenos reinos, não existia uma nação formada. Eram pequenos reinos que facilitava o domínio do Império Austríaco, porque o Império Austríaco já era economicamente mais poderoso e consequentemente, militarmente também era mais poderoso, então facilitava o domínio do Império Austro-Húngaro, ou melhor, o Império Austríaco, sobre essa região. Abaixo aí está a Península Itálica, que eu destaquei de vermelho, e também era dominado, acima de tudo, pelo Império Austríaco. Existiam, claro, o domínio de outros países, como é o caso da Inglaterra e França também, sobre alguns pequenos reinos que tinham nessas regiões, só que essas duas regiões que eu destaquei, no norte, a região da Germânia eram pequenos reinos e no sul, a Península Itálica também dividida em pequenos reinos. Então vai haver necessidade de unificação para evitar o domínio de outras grandes potências. No processo de unificação da Península Itálica, a gente vai dar um certo destaque aí ao reino de Piemonte e Sardenha, que está aí ao lado esquerdo da imagem, está de laranja. Ele era governado por Vítor Emanuel II, no qual vai nomear como primeiro-ministro o Conde de Cavour, esse aí da imagem. O Conde de Cavour ele vai ser responsável por criar um exército forte, buscar alianças, acima de tudo, até com os franceses, para lutar contra o Império Austríaco, para expulsar o Império Austríaco dessa região e ele poder começar o processo de unificação. O reino de Piemonte e Sardenha já era um reino já economicamente desenvolvido, então havia necessidade de unificar toda a Península Itálica para que pudesse haver um grande avanço econômico e também industrial de toda aquela região. Então iria aumentar a riqueza e o poder político, aí nesse caso de Vítor Emanuel II. Após alguns conflitos contra o Império Austríaco, o reino de Piemonte e Sardenha vai conquistar alguns territórios, como é o caso aí, como está na imagem, região de Lombardia, de Parma, Modena, Toscana, vai ser conquistada pelo reino de Piemonte e Sardenha com o apoio dos franceses. Só que os franceses eles vão se envolver em outro conflito contra os prussianos durante a unificação alemã. E aí vai ser obrigado a abandonar esse apoio aos Piemonte e Sardenha. E Piemonte e Sardenha, a princípio, vai unificar apenas esse território. O reino de Trento, de Veneza, da Istria, ele vai ficar para uma outra oportunidade, que vai ser... Vão continuar sendo dominados pelos austríacos, mas já foi dado pontapé para o processo de unificação da Itália. Já a região sul da Península Itálica vivia um momento diferente da região norte. Enquanto a região norte da Península Itálica era uma região industrializada, com forte poder econômico, a região sul era uma região agrária, região pobre, onde houve aquela lei dos cercamentos, onde as pessoas foram obrigadas a abandonar suas terras, tinha uma ideologia política diferente, com ideias mais socialistas, com a montagem de uma república. Inclusive, essa região... foi dessa região aí, das duas Sicílias, onde vieram aqueles imigrantes para o Brasil. Então, é daquele processo de fim da escravidão no Brasil, os italianos começaram a vir para o Brasil em busca de novas terras, justamente dessa região aí, que era uma região mais agrária e a população estava sofrendo com a lei do cercamento. E aí, sob a liderança de José Garibaldi, a população ela vai conseguir montar uma revolução, vão conseguir derrubar o reino de Nápoles, e aí vai unificar também, vai ajudar a unificar esse território. Então, a região norte e a região sul está unificada.
E sobre a governança em 1961 aí vai ficar todo sobre a governança de Vítor Emanuel II, que vai se tornar o rei da Itália unificada. Apesar da Itália, né, já estar sob a governança de Vítor Emanuel, ainda faltavam conquistar os reinos da igreja, são os estados pontifícios, né? E aí, após alguns conflitos com a igreja que sempre teve o apoio dos franceses, e por isso que foi a última, né, a ceder, e aí foram obrigados a ceder os territórios, entrou em conflito a igreja e o Estado, né, no qual eles se separaram. Isso só vai ser resolvido aí no início do século XX. Então, em 1929, durante o governo de Mussolini, né, a Itália, ou seja, o Estado italiano volta a se aproximar da igreja através do Tratado de Latrão, né. Aí está aí na imagem Mussolini, que é o primeiro-ministro da Itália, e o Papa, né, no qual eles fazem um acordo e vai ser criado o Estado aí, o Estado do Vaticano. É o menor país do mundo, né? O Estado do Vaticano ele fica dentro da cidade de Roma, né? Existe até hoje, e representa aí o Estado da Igreja. Então foi quando a Igreja e o Estado italiano voltaram a fazer as pazes. Enquanto na região sul da Europa os italianos lutavam para unificar o seu território, na região norte os prussianos deram início a esse processo. Sob o governado de Guilherme I, os prussianos deram início ao processo de unificação da região germânica, porque a Prússia era a região mais próspera, mais rica, né, tanto militarmente como economicamente. A Prússia se tornou ainda mais poderosa quando Guilherme I nomeou Otto von Bismarck como primeiro-ministro do reino. Segundo o novo primeiro-ministro, uma nação se governa com ferro e sangue. Ou seja, uma nação deve ter uma economia forte e um exército poderoso. Então ele deveria construir muitas linhas de trem de ferro para escoar a produção e um exército para lutar e conquistar novos territórios. O processo de unificação da Alemanha vai começar lá em 1864, quando os prussianos vão se aliar aos austríacos e vão declarar guerra aos dinamarqueses. No final da guerra, eles vão tomar, né, vão dominar os ducados de Holstein e de Schleswig. Schleswig vai ficar sob o domínio dos prussianos e Holstein vai ficar sob o domínio dos austríacos. Só que em 1866 os prussianos invadem Holstein, né, entram em conflito com os austríacos, só que os austríacos estão numa guerra contra os prussianos. E aí eles vão ter que fazer um acordo desvantajoso, no qual os prussianos vão conseguir unificar todos os reinos do norte, formando ali a primeira confederação alemã. Temendo o avanço, né, da confederação alemã, os franceses vão declarar guerra, né, aos alemães. E durante essa guerra, a Prússia, né, que liderava essa guerra, ele tinha um exército mais poderoso e vai vencer essa batalha, conquistando aí os territórios franceses da Alsácia e Lorena, que eram territórios muito ricos em minérios. E os franceses vão se sentir humilhados, né? Esse sentimento eles vão carregar, sentimento de revanche, eles vão carregar até o início do século XIX, quando vai acontecer a Primeira Guerra Mundial. Então, esse conflito, né, vai ser um dos responsáveis, um dos fatores responsáveis também para o início da Primeira Guerra Mundial. E a vitória do reino alemão sobre os franceses vai aí consolidar a unificação dos territórios alemães, né? Vão formar aí o primeiro Império Alemão, o primeiro Reich, como foi chamado. Após a formação dos Estados Nacionais italiano e alemão, né, esses dois países vão se reunir às grandes potências que já existiam na época e vão buscar colonizar regiões em continentes africano, no continente asiático e na Oceania. Ou seja, é a corrida imperialista para conquistar novas colônias. Enquanto as potências europeias dão início, né, à exploração imperialista lá na região da África, da Ásia, etc., os operários franceses vão iniciar uma revolução em Paris. E aí, em 1871, né, alguns operários armados eles vão se reunir e vão tirar o governo republicano. E aí vai surgir aí na França dois governos. Um governo com a sede em Versalhes, né, que era de domínio da burguesia, que praticamente dominava toda a França, o que tinha sobrado da França, na verdade, após a Guerra Franco-Prussiana.
e outro governo em Paris, né, que foi a Comuna de Paris. E isso que foi governada aí pelos revolucionários. Entre esse revolucionário aí predominava as ideias socialistas, anarquistas, né, e republicanos radicais. O governo revolucionário, né, eles vão buscar implantar algumas reformas que vão atender a maioria da população, como é o caso da criação de educação pública gratuita, né? Vão buscar a igualdade entre o homem e a mulher, o fim da pena de morte, a separação entre a igreja e o Estado, né? A criar leis trabalhistas, né? Vão estatizar as fábricas, as empresas e etc. E durante esse movimento, né, surge a figura dessa mulher aí, né, a Louise Michel, no qual ela vai ser uma das líderes do movimento, né, e no qual vocês devem fazer uma pesquisa a respeito dela aí. A questão número 6 é da página 291 do módulo de vocês, tem as informações, então vocês cumpram essas informações e façam essa pesquisa, viu? Apesar de ter assumido o governo de Paris, né, esse movimento revolucionário ele não vai ter muito sucesso, vai durar apenas 2 meses, né, porque o grupo de burgueses que estavam instalados em Versalhes vão pedir apoio aos prussianos. Veja bem, eles estavam em conflito, agora eles estão em apoio. Os prussianos vão ajudar por quê? Porque os prussianos temiam o avanço do socialismo, porque os prussianos estavam se unificando com ideias capitalistas, né, e tinham medo do avanço do socialismo. Então, eles vão ajudar ao governo de Versalhes, né, que eram também burgueses, a derrubar a revolução. Então a revolução só dura 2 meses e eles vão ser derrotados. Muitos líderes vão ser mortos e outros vão ser extraditados para as colônias francesas. Bem, pessoal, o assunto de hoje é esse, né, apenas um resumo da unificação italiana e alemã e a consequência aí do conflito da Guerra Franco-Prussiana, né, que é a Comuna de Paris. E agora eu vou pedir a vocês que façam as atividades aí da página 290 e 291, né? Na página 291 tem uma pesquisa. Vocês façam e me enviem ainda hoje, viu? Como sempre, se restar alguma dúvida, estou aqui à disposição, né? E para aqueles que não vão tirar dúvida, tenham todos um bom dia e até amanhã.